Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo dando continuidade às leis de combinações químicas. Hoje vamos conversar um pouco sobre a lei de Dalton e também sobre a questão do princípio de Avogadro. Perfeito? Turma, então, lei de Dalton. Basicamente, o responsável por elaborar essa lei foi ele mesmo, Dalton, aquele que elaborou também o primeiro modelo atômico, e isso influenciou muito na forma e como nós estamos vendo as combinações dos elementos químicos, e posteriormente foi também o que deu o alicerce para a ideia, para se começar a pensar no que surgiu posteriormente a lei do Avogadro. Bom, lei de Dalton. Basicamente, o que lei de Dalton ele fala? Ela é também conhecida como lei das proporções múltiplas. E ele descreve da seguinte maneira: quando elementos se combinam para formarem várias substâncias, sendo fixa a massa de um dos elementos, as massas do outro elemento variam em uma proporção de números inteiros. E ele dá aqui como exemplo aqui, ó, o NO e o NO2. O óxido de nitrogênio e ali o óxido nítrico e o dióxido de nitrogênio, certo? Dois exemplos. O que ele está querendo basicamente dizer? Uma das massas é fixa, a massa do nitrogênio é fixa, certo? O que está variando aqui? Está variando a massa do oxigênio. Sempre que for variar, vai ser uma proporção de números inteiros. Por quê? Porque não tem como você colocar meia massa, certo? Meio mol no meio, tipo 2, não tem como ter NO 1,5. Não existe, não tem como isso. Então a variação sempre é em números inteiros. No caso, aqui, 1 mol de nitrogênio, a gente vê que vai possuir sempre 14 gramas. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Então, 14 com 16, nós temos 30. Se você for verificar a massa do dióxido de nitrogênio, nós temos ali 14 gramas referentes àquele 1 mol de nitrogênio, e o restante, 32 gramas, ele é referente aos oxigênios. Lembra lá que 1 mol de oxigênio tem 16 gramas? 32 equivalem a 2 mols de oxigênio. Por isso que existe essa relação. Isso, em outros exemplos, vamos pegar o exemplo aqui do próprio carbono e do monóxido de carbono e dióxido de carbono. Segue a mesma linha de raciocínio. Carbono, 12 gramas em 1 mol. Ó. Opa, 1 mol de carbono. Oxigênio, a gente viu que são 16 gramas para 1 mol de oxigênio. Certo? Deixa só o O grande aqui. No carbono aqui, automaticamente, se você sabe que tem são 12 gramas para 1 mol de carbono, porque só tem 1 mol de carbono na estrutura. Os outros 32 gramas restantes são referentes àqueles 2 mols de oxigênio. Sempre vai variar, turma, em números inteiros. Mudando um pouco do oxigênio, nós temos ali ó, o NO, o óxido nítrico. Vamos pegar o óxido nitroso. Ó, NO, N2O. Certo? Mesma maneira. 14 gramas, 1 mol de nitrogênio. Certo? Mais, ali ó, 16 gramas para 1 mol de oxigênio. Certo? No caso aqui, você sabe que tem 16 gramas referentes a 1 mol de oxigênio. O restante da massa aqui, você vai ver que são 28 gramas, equivale a 2 mols de nitrogênio. Então, essa é a lei múltipla das proporções múltiplas. Sempre em números inteiros. Sempre porque você não tem como ter meio átomo ligado à estrutura. Certo? Então,
viu essa questão, exercício que possui essa variação, você já sabe que está trabalhando sobre a lei de Dalton. Perfeito? Bom, como eu comentei, Dalton foi responsável por elaborar o primeiro modelo atômico, e Dalton também, se você lembrar lá das aulas de evolução do modelo atômico, ele foi o primeiro a começar a equacionar as reações químicas de uma maneira bem simples. Dalton, o estudo de Dalton foi muito fundamentado pelos estudos de Lavoisier e Proust. Então existe uma relação muito bacana das leis de Lavoisier com a teoria atômica de Dalton. Perfeito? Então aqui, ó, relacionando então Lavoisier com Dalton, basicamente é o seguinte: se você tem o número de átomos do reagente 1 com o número de átomos do reagente 2, ele equivale, é igual ao número de átomos da substância composta gerada, certo? Então, basicamente, o que Lavoisier diz da massa, toda a massa dos reagentes, ela permanece nos produtos. Dalton ele só fala que o número de átomos presentes nos reagentes deve estar presente nos produtos, algo que a gente já discutiu na ideia de balanceamento químico. Perfeito? Então, ele traz como exemplo aqui uma reação de magnésio com oxigênio. Ambos são substâncias simples, formando uma substância composta. Você reage dois átomos ali, vamos trabalhar com quantidade de átomos, esquece o número de mols um pouquinho, vamos supor. Você necessita de dois átomos de magnésio reagindo com dois átomos de oxigênio, e com o produto você gera óxido de magnésio. Mas se gera dois volumes ali, certo? Então, 2 mols de magnésio reage com 1 mol de oxigênio, que possui 2 oxigênios na estrutura. Então, 1 mol de gás oxigênio, você vai ter quantos mols de oxigênio átomo? 2 mols também. Vamos gerar, então, 2 mols de óxido de magnésio. A proporção é conservada. A quantidade de átomos é conservada de nos reagentes para os produtos. Perfeito? Basicamente é isso. É uma forma diferente de falar da massa dos reagentes para a massa dos produtos. Correlacionando a relação, a teoria atômica de Dalton com Proust, basicamente, turma, ele mostra que a proporção da quantidade de átomos ela também é conservada na massa dos produtos, certo? Você necessita uma proporção ali, no caso dessa reação de magnésio com oxigênio, você necessita uma proporção de 2 massas ali de magnésio para 2 massas de oxigênio, que vão gerar uma substância composta, mas 2 vezes a massa da substância composta. Entendeu? Basicamente é isso. Ele mostra, existe essa correlação da lei de Proust, respeitando as proporções fixas de cada reação, com a teoria, que é uma teoria de ligação um pouco mais simplista ali de Dalton. O modelo atômico de Dalton já não começa a satisfazer muito bem esses cálculos quando Gay-Lussac, que ele foi um grande estudioso na parte de gases, ele começa a trabalhar com alguns gases e verifica que isso não atende tão bem os resultados experimentais que ele estava verificando. De tal maneira, então, turma, que quando você vai trabalhar com grandes moléculas, fica um pouco complicado você ajustar o modelo atômico de Dalton, que era um modelo atômico mais simplista, que ele aplicamente era uma ligação de 1 para 1, com a ideia de múltiplas ligações, que é o que acontece nas moléculas. Moléculas elas possuem uma diversidade muito grande de ligações químicas. Então, basicamente, foi um pesquisador, ele pegou e desenvolveu uma constante a partir do momento que você pegando o volume pela quantidade de matéria, você descobre essa constante que nós posteriormente chamamos de constante de Avogadro. Esse pesquisador, Avogadro, ele vem do sobrenome desse pesquisador, ele determina o seguinte, que 1 mol de qualquer coisa, um mol de partículas, seja um mol de moléculas, seja um mol de átomos, seja um mol de íons, 1 mol sempre necessariamente significa 6,022 vezes 10 elevado a 23 de quantidade, necessariamente. Quando a gente está estudando mol em gases ideais principalmente, 1 mol de gases, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 elevado a 23 partículas, você vai verificar que esse 1 mol ele ocupa sempre o mesmo volume, independente dos gases, ocupa o mesmo volume nas condições de pressão e temperatura constantes.
Vale ressaltar que nas condições padronizadas de temperatura e pressão, 1 mol sempre vai ocupar 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás sempre ocupa 22,4 litros nas condições da CNTP. Beleza? Então, vamos por partes. Avogadro, 6,02 vezes 10 23. 6,02, 6,022, independente. É comumente utilizado até a segunda casa decimal, certo? Bom, então, isso feito. 1 mol de qualquer gás nas constantes da CNTP ocupa 22,4 litros, certo? Então, o que basicamente diz essa questão do princípio de Avogadro? Que, ó, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de moléculas, o mesmo tamanho e volume. Esse princípio foi posteriormente constatado teoricamente experimentalmente e por isso passou a ser conhecido como lei de Avogadro. Nessa imagem do slide, ela está bem legal. Vamos olhar aqui, ó. Você tem aqui, ó, o gás cloro e o gás hidrogênio, 1 mol de cada. Mesma condição de pressão, mesma condição de temperatura, certo? Necessariamente, então, vão estar ocupando o mesmo volume. Perfeito? Muito importante, 1 mol de cada gás separado, H2, Cl2. Quando você bota esses dois gases para reagir, ele forma HCl, certo? Mas quantos mols HCl? Se você colocar a equação para respeitar, vamos pegar aqui e escrever, ó. Você coloca hidrogênio com... Colocou para reagir aqui, ó. Hidrogênio gasoso mais cloro gasoso, você vai gerar HCl, também estado gasoso, certo? Tem 2 hidrogênios, 2 cloros, para balançar a equação, você tem que colocar aqui necessariamente, ó, 2 mols. O que isso diz? 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de gás cloro, 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás cloro, produzindo, ó, 2 mols de ácido clorídrico. Certo? Respeitando o balanceamento, respeitando a quantidade de matéria, de maneira, então, que se você fosse colocar esses dois gases no volume que ocupava, eles ocupariam o dobro do espaço, porque cada um, se você, de forma isolada, cada um ocuparia 22,4 litros. Colocando os dois juntos, você tem 2 mols daquela substância, logo ocupando, então, o dobro do espaço. Certo? Perfeito? Visto isso, eu trago 2 exercícios para nós discutirmos um pouco a respeito disso. Então ele fala aqui, ó, segundo o italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, quando 2 ou mais gases estão ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de moléculas. Baseado na formação proposta por ele, temos a seguir alguns recipientes fechados contendo gases submetidos a uma mesma temperatura e pressão. NO2, NO, certo, NH3 e H2. Em qual dos recipientes há um maior número de átomos de oxigênio e hidrogênio, respectivamente? Então vamos lá, turma. Bom, primeiro recipiente, ó, R1, vou colocar. Ele está falando que tem 30 litros de NO2. Você sabe que 1 mol nas condições de temperatura é igual a 22,4 litros. Então você vai fazer o cálculo. Então você vai ver aqui, ó, que 30 divididos por 22,4, você tem aqui, ó, de NO2, você tem 1,34 mol em 30 litros. Perfeito? Segundo, NO. Ó, recipiente 2. 75 para Y, certo? 22,4 para 1 mol. Perfeito? Então, ó, 75 divididos por 22,4, você vê que tem 3,34 mols. E ó, NO 3,35, arredondando.
de NO. Turma, em 30 litros de dióxido de nitrogênio, você tem 1,34 mol de dióxido de nitrogênio. Perfeito? Certo? Em 75 litros de óxido nítrico, você tem 3,35 mols de óxido nítrico. Agora ele quer saber a quantidade de oxigênio. Oxigênio. Quantos oxigênios você tem no dióxido de nitrogênio? 2. Certo? Então, quantos mols? Vamos supor que você separasse. Vincula tudo. Então, você vai pegar esse 2 vezes a quantidade de mols da molécula total. Então, aqui, ó. 2 vezes 1,34 vai dar, ó, 2,68 mols de oxigênio. Só de oxigênio, se você fosse separar tudo. Aqui, um oxigênio cruzo, você também tem 3,35 mols de NO, mas também você tem 3,35 mols de oxigênio. Perfeito? Então, entre R1 e R2, onde tem mais oxigênio? R2, recipiente 2. Logo, então, você já elimina a alternativa A e B. Vamos continuar. R3, você tem, ó, 30 para Z, 22,4 para 1 mol. Basicamente aqui, ó, no primeiro você tem na amônia, ó, NH3, 30 divididos por 22,4, aqui também vai dar 1,34 mol. Perfeito? 1,4 mol de amônia, de hidrogênio, 3 vezes 1,34, turma, vai dar aqui, ó, vezes 3, vai dar 12, 9, 10, 4,02 mols de hidrogênio. Perfeito? No recipiente 4, turma, 90 é W, 22,4 é 1 mol. H2, 90 divididos por 22,4 é igual a 4,01. mol o quê? Mol de gás de hidrogênio. Quantos mols de átomo de hidrogênio nós temos? É 2 vezes esse valor. Logo, 8,02 mols de átomos de hidrogênio. Logo, então, R4. Da maneira, então, recipiente 2 tem mais mols de átomos de oxigênio, maior quantidade de oxigênio. No recipiente 4, nós temos maior quantidade de hidrogênio. Dessa forma, então, acertando que o volume correto aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Perfeito? Por fim aqui, turma, rapidamente esse exercício da UFLA Minas Gerais. Segundo Avogadro, volumes iniciais de gases quaisquer na pressão e temperatura contêm igual número de moléculas. Considerando a seguinte reação da amônia com oxigênio, formando óxido nítrico e água, assinale a alternativa que indica a correspondente volume em ml de amônia, óxido nítrico e água, respectivamente, sabendo que o volume de oxigênio consumido foi de 100 ml. Perfeito? Então, basicamente é o seguinte, 100 ml ali, turma, equivale a quantos mols ali? Você sabe, olha a equação química já está balanceada a princípio, né? 4, 4, 12 hidrogênios, 10 oxigênios, 6, 10. Tá equilibrada essa equação química. Perfeito? Primeira coisa, sempre certifique-se que a equação está equilibrada. Segundo momento, ele está falando que na equação foram consumidos 100 ml de oxigênio. 100 ml de oxigênio. Se foram consumidos 100 ml de oxigênio, e isso equivale a 5 mols de oxigênio, você só vai fazer agora isso daqui, ó. X ml para 4 mols
de amônia, de gás. Y ml para 4 mols de óxido nítrico. Z ml para 6 mols de água. Regra de 3. Perfeito? Vamos pegar aqui, ó. X. 100 vezes 4, 400. 400 divididos por 5 dá 80 ml. Logo, então, ó, X igual a 80 ml. Y também. 100 vezes 4, 400. 400 divididos por 5. Y, 80 ml. E Z, 100 vezes 6, 600. 600 divididos por 5 vai dar 120 ml. 60 por 5 dá 12, com 0, 620 ml. Tudo regra de 3. E você chega a 80, 80, 120. A alternativa correta aqui, turma. Alternativa correspondente aqui, ó. Alternativa A. Não, perfeito. 100 ml, 400 divididos por 5, 80. Tá certo, né? 400 divididos por 5, só fazer um cálculo aqui rapidinho. 80, não, tá certo. Exatamente isso. Não, pera. Não tá certo. Desculpa, turma. Eu me malanei aqui. Exatamente. Você faz essa relação de tal maneira, então, que você chega que a alternativa correta é 80, 80, 120. Perfeito? Dessa maneira, então, nós encerramos a nossa parte ali, essa segunda aula. Perfeito? Aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós pretendemos resolver novos exercícios para fixar ainda mais esses conceitos. Ok? Muito obrigado.